Chegamos ao 207º dia de leitura bíblica. Hoje, nós vamos começar o livro de Eclesiastes, ou O Pregador. Vamos ler os capítulos 1 até o 4. Senhor, nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua palavra, de crescermos em conhecimento e graça diante de Ti, principalmente guardar essa palavra em nossos corações, como diz a Tua palavra, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Em o nome de Jesus. Amém. Tudo é vaidade. Capítulo 1 de Eclesiastes. A palavra do pregador, filho do rei, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos se fartam de ver, nem os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer? Veja isto é novo. Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A experiência do pregador. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei com sabedoria todos os que governam em Jerusalém. Antes de mim, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isso é correr atrás do vento, porque há muita sabedoria, há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Capítulo 2 de Eclesiastes. A vaidade das riquezas. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria e procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e me apoderar da loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu. Até descobri o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Aprendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas, de todas as espécies. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos de nascença que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou.
E tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo jeito, do mesmo modo que o tolo. Por isso, perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A vaidade do trabalho. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pôde dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o gado. Das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol, também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me fadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa, também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber, fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento, e prazer à pessoa que lhe agrada, mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe. E a fim de dar àquele que guarda a Deus, que agrada a Deus, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ou o pregador. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O ser humano não conhece o seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. O fim dos seres humanos e animais. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça havia mais maldade.
Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Morre, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens dirige para cima e os dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Capítulo 4 de Eclesiastes, ou o pregador. As tribulações da vida. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais felizes do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda a fadiga e toda a habilidade do trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos vão se far... não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque o maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem ou levantarem o companheiro, mas aí porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas aí, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho tolo, que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, viram, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui, final do capítulo 4. E amanhã, do 108º dia, dia 27, nós leremos os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Eclesiastes, ou o pregador. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos deste de lermos a tua palavra, de crescermos em conhecimento e graça diante de ti, e principalmente guardarmos essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Como sempre pedimos, se possível, e você ainda não foi inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, porque só dessa forma é que o algoritmo entende que há relevância nesse material e apresenta outras pessoas que possam ter o interesse em vir conosco nessa jornada de leitura bíblica até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026. Lembrando que nós temos toda a sequência para trás, desde o dia 1º de janeiro, de leitura bíblica, e nós estamos seguindo o calendário de hoje de internacionais do Brasil, do qual Deus me deu a graça de fazer parte e que eu sigo conforme a divisão que ocorreu. E como nós sempre pedimos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus.